Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gerador de Opinião. Estamos aqui para trazer um tema que é preciso de reflexão, é preciso discutirmos isso. É preciso ter mais atenção porque, infelizmente, as pessoas estão sendo induzidas há muito tempo no nosso país, principalmente os cristãos, quero falar dos cristãos especificamente, são induzidos a fazer aquilo que suas lideranças entendem que deve ser feito. Os pastores abandonam a Bíblia para perseguir os que não se alinham às suas ideologias. Então, os líderes religiosos estão perseguindo há muito tempo as suas ovelhas a seguir as suas ideologias. Aquele que não faz, aquele que não segue o pensamento da liderança, é perseguido, muitas vezes até, dependendo do que ele faça na igreja, excluído da igreja, porque não tem lugar para eles. Então isso é complicado e é preciso que a gente conheça melhor as coisas para poder tomar posições. Infelizmente, a maioria dos evangélicos, dos cristãos, eles não buscam conhecimento, porque o que está falando a verdade é o seu pastor, não interessa o que ele seja, ele está falando a verdade. Então não para analisar, para buscar uma melhor compreensão no estado que vive nosso país. E há muito tempo está acontecendo isso, não é de hoje. Há alguns anos, pelo menos de 2018 para cá, vem tendo esse alinhamento dos líderes evangélicos cristãos para alienar os seus seguidores. Aqueles que fazem parte do seu grupo religioso são levados a fazer aquilo que eles desejam. E como se nós, cristãos, estivéssemos vivendo na própria ditadura dentro dos templos. É como se estivéssemos vivendo uma ditadura. Isso é lamentável porque o papel da igreja, o papel das denominações religiosas é falar de Cristo, é levar Cristo para as pessoas. Mas isso está sendo desvirtuado, estão deixando nos púlpitos de falar de Cristo, de falar de salvação, para falar de política. Então é preciso que vejamos isso. Hoje, infelizmente, nós já não reconhecemos a igreja como ela devia ser, como ela foi. O pastor abandonou a Bíblia para falar de política. É triste ver um lugar sagrado sendo corrompido. A perseguição contra os cristãos já começou no Brasil, só que dentro dos próprios templos, da própria igreja. É preciso termos esse cuidado de analisar. Eu não estou aqui dizendo que você tem que votar nesse ou naquele, mas precisamos olhar. E você tem que ter a liberdade de votar em que você quiser. Nós não estamos vivendo no tempo do coronelismo, principalmente no Nordeste, onde as pessoas votavam, chamavam muito de voto de cabresto. Então era obrigado a votar naquilo ali, ou perdia seu emprego, perdia seus benefícios. Então, isso está acontecendo, e dentro da igreja existe uma verdadeira perseguição. Nós, quando começamos a conhecer mais claramente, mais profundamente as lideranças, as denominações, nós começamos a ver que existe, mesmo naquelas mais, tradicionais, aquelas que estão ainda incubadas, existe uma certa preocupação de dizer para os liderados que tem que votar nesse, se votar naquele está errado. Ora, primeiro que os políticos, infelizmente, no país, estão vivendo a sua maior degradação da história. Estão vivendo uma degradação terrível. Basta ver essa miserável PEC que está sendo votada no Congresso para blindar os políticos e não poder ser julgados, ser investigados, porque eles praticam toda sorte de corrupção, mas não quer quer ser, como é que se diz, investigado. Então, e aí começa, nós precisamos olhar melhor essas coisas para termos conhecimento. Eu sempre cito aqui uma frase
que Jesus diz, crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer na graça de Cristo, mas também crescer no conhecimento, para que nós possamos nos alicerçarmos nessa questão de saber o que devemos fazer. Ninguém tem o direito de estar agora, como é que se diz, castrando seu direito. O direito de voto é sagrado e você vota em quem você quiser. Até porque quem você votar, você está botando pessoas ali, mesmo que o líder não seja, mas infelizmente ele vai botar pessoas para trabalhar com eles e muitos deles serão corruptos. Porque essa é a máxima dos políticos brasileiros. Então é preciso entender isso. E aqui eu não estou tomando partido nem de um lado nem de outro. Eu estou falando da liberdade que nós devemos ter dentro dos nossos templos. Vejo alguns relatos de pessoas que foram, como é que se diz, cerceados seus direitos como sociedade religiosa porque tem um pensamento diferente da liderança. É preciso entendermos que isso não está certo. Isso também você está sendo perseguido, isso é uma ditadura dentro da própria igreja. Apesar de representarem parte expressiva da comunidade evangélica, 4 em cada 10 seguidores dessas denominações, segundo o levantamento mais recente do Instituto, do Instituto que eu falo é o Datafolha. Aquele que discorda do candidato da liderança apoia raramente, sem chance de expressar sua opinião. Então, ele fica sem chance de opinar porque ele não pode nem falar. Porque se falar, ele será, como é que se diz, censurado. Muitos cristãos, até pastores, até líderes evangélicos, até pessoas que têm um pensamento voltado para falar do próprio Cristo na igreja, por não ser favorável ao que a liderança deseja, eles são tirados, são excluídos do quadro e são jogados fora. Pegam suas credenciais, eles deixam de ser pastores, deixam de pregar o evangelho dentro daquela denominação, porque ele tem um pensamento diferente da liderança. Então isso é preocupante para cada um de nós, e os cristãos deviam ter mais cuidado de buscar conhecer. Volto a dizer, cresça na graça, mas também cresça no conhecimento. Busque conhecer melhor as coisas para que você possa se defender. Você não pode ser obrigado a fazer aquilo que a liderança deseja. E por fazer isso, pela liderança induzir os seus liderados, suas ovelhas, a votarem em seus candidatos, é o que estão vivendo hoje, a miserabilidade que estão vivendo dentro da política. A corrupção, tudo que está acontecendo hoje é porque, infelizmente, os líderes religiosos, uns por interesses financeiros, se corrompem, se entregam a determinado candidato e assim quer que suas ovelhas sigam o caminho e se não seguir, ele será perseguido com certeza. Então, nós precisamos pensar nisso, precisamos nos orientar melhor e jamais nos vendermos para esses líderes que também são corruptos, porque quem age dessa maneira também é corrupto, é passivo de corrupção. Está passivo de corrupção porque estão se vendendo. E quando se vendem, eles se vendem por qualquer preço. Então é preciso entendermos isso, buscarmos entender melhor o contexto atual da política e da igreja dentro do nosso país, para que nós possamos tomar um rumo e voltar às origens, sermos denominações que venham pregar o Evangelho, falar de Cristo e não falar de política. Púlpito não é lugar, não é fórum para você discutir política. Você vai discutir na sua casa, onde quer que você queira, mas dentro da igreja não. E deixar as pessoas livres, porque elas têm o direito de escolherem, e se escolher errado, vamos ver, no futuro vamos ver, mas não escolher forçado e assim mesmo escolher errado, porque geralmente nós vemos aí as igrejas, as entidades religiosas, forçando seus membros a fazerem escolhas que eles entendem ser a melhor, por motivos vários, por motivos espúrios, e escolheram o que escolheram, e hoje estão vivendo aí essa decadência moral da política brasileira, do Congresso,
do Senado, da Casa do Povo, imersa em corrupção, a ponto de querer, como é que se diz, se defender de que futuramente possa ser investigados, porque não pode, devido às suas corrupções. Claro e evidente, estão se defendendo de coisa que fizeram, porque se não fizesse nada, não tinha que se defender. Se você não está errado, para que brigar para se defender? Então, você previamente, quando se defende, é porque você tem alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada. Então, pense nisso, busque entender melhor essa questão. Não se venda para políticos nenhum, principalmente para os políticos que se chamam pastores da sua igreja. Se dizem pastores, que na realidade são políticos também passivos à corrupção. Pense nisso. Essa aqui é a nossa opinião aqui no canal Gerador de Opinião. E um até logo para todos vocês.